Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Nesse quarto exemplo aqui, a gente já passa por uma situação um pouco diferente. Se eu tiver o limite, tá, dessa função aqui, quando x tende a mais infinito, se eu for resolver isso aqui separadamente, o limite, eu posso, pela propriedade, achar esse limite e depois achar esse limite, eu vou chegar à conclusão que mais infinito sobre mais infinito, ok? Se eu for resolver direto, for trabalhar só, traçar o gráfico dessa função aqui e olhar a expressão lá, eu chego em mais infinito. Se eu traçar o gráfico daqui de baixo, eu também vou chegar a mais infinito. O que ocorre é que isso aqui é uma forma indeterminada. E nós vimos que quando a gente, no limite, se depara com uma forma indeterminada, a gente precisa utilizar outros artifícios. Então, aqui, ó, utilizar outros artifícios. O que acontece? Quando a gente aprender a derivada, a gente vai ver que por L'Hopital a gente sai, tá? Por enquanto eu tô resolvendo sem depender de derivada. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir esse limite. Pela propriedade, eu posso fazer limite de x3 mais x2 mais x menos 3, quando x tende a mais infinito, sobre limite de 4x2 menos 2x mais 1, x tendendo a mais infinito. O que eu vou fazer aqui? Para eu poder conseguir operar isso aqui, eu vou fatorar esses polinômios. Então, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, eu vou colocar o x3 em evidência. Colocando o x3 em evidência, eu vou ter 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x2, menos 3 sobre x3. Olha só. X3 vezes 1, x3, x3 vezes 1 sobre x, x2, x3 vezes 1 sobre x2, x, x3 vezes isso aqui, menos 3. Aqui depois pode tirar a prova dessa fatoração. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu denominador, ó. Então, eu vou ter o limite quando x tende a mais infinito vou colocar o x2 em evidência, e aí eu vou ter 4 menos 2 sobre x mais 1 sobre x2. Por que eu fiz isso aqui? Olha, por que eu usei essa estratégia dessa fatoração aqui? Coloquei em evidência. Não é muito comum para vocês isso aqui, porque aqui a gente não visualiza o fator comum, né? Na verdade, é que eu estou forçando uma fatoração. Por que eu faço isso aqui? A gente não viu, eu acabei de falar para vocês que o limite de uma função, quando está tendendo a mais ou menos infinito e tem uma variável denominador dá zero, como aqui são somas, ó, se eu fosse calcular esse limite aqui separado, isso aqui vai dar zero, 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 isso aqui vai dar zero. Ou seja, o que sobrou pra gente aqui então? Sobrou aqui limite de x3 sobre 4x2 quando x tende a mais infinito. x3 com x2 aqui eu posso cortar, ó. Então, como é que vai ficar isso aqui? Limite de x sobre 4 quando x tende a mais infinito. X sobre 4, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Se eu for analisar a reta ali, ó, se eu tenho um infinito dividido por 4, o que vai dar isso aqui? Mais infinito. Ou seja, aqui nós fizemos todo esse procedimento aqui para poder mostrar para vocês como que eu simplifico isso aqui e cai nessa condição. Porque, na verdade, a dica que eu vou dar é a seguinte: sempre que vocês tiverem um quociente assim e o limite estiver tendendo ao infinito, separe as variáveis
variáveis que estão com maior expoente e trabalhe só com elas. Por quê? Porque se você for fatorar, olha, você vai zerar todas as outras. Quer ver? Olha como que a gente simplifica bem isso aqui. Vamos pegar aqui, ó, um outro exemplo aqui. Exemplo 5. Vamos supor que agora eu tenho aqui limite de x2 mais x menos 1 sobre 5x2 mais x mais 1, com x tendendo a menos infinito. Olha só, essa dica que eu dei só vale quando o limite estiver tendendo ao infinito, seja mais infinito ou menos infinito, tá? Qualquer coisa diferente aqui de infinito eu tenho que operar, eu tenho que fazer o cálculo do limite. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu for fatorar, eu não vou zerar os demais termos. Tá vendo que o que sobra são só os de maior expoente, de maior grau? É o que eu vou fazer aqui. Eu vou reescrever o meu limite considerando só os de expoente maior aqui, ó, só o de maior grau. X tendendo a menos infinito. x2 posso cortar com x2. Então, eu tenho limite de 1/5 quando x tende a menos infinito. Olha como que eu simplifiquei a minha vida. Limite de uma constante, independente da onde que ela estiver tendendo, é a própria constante. Tá vendo como é que é simples? Esse limite aqui é fácil de se resolver. Claro que se a gente for fazer todo esse processo aqui, vai envolver mais cálculo. Mas é aquilo que eu falei. Se você tem essa percepção que esse limite, que a função quando está com a variável denominador e está tendendo ao infinito é zero, então você não precisa ficar refazendo esses cálculos a todo momento. Você já pode partir direto para as variáveis de maior grau. Quer ver? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Exemplo 6. Então, nós temos aqui, ó, limite de 9x2 mais x menos 3 sobre x4 mais x mais 5, quando x tende a mais infinito, ok? Então, olha só, eu tenho um quociente aqui e meu limite está tendendo a mais infinito. Eu posso reescrever esse limite considerando apenas os de maior expoente, as variáveis de maior expoente, 9x2 sobre x4. Cuidado que isso aqui pode estar fora de ordem. Não é o primeiro que eu pego, é o de maior expoente. Então, isso aqui, olha, dá para simplificar aqui. O que eu vou ter? Limite de 9 sobre x2 quando x tende a mais infinito. Opa! Limite de uma função com variável no denominador e esse limite está tendendo ao infinito, quanto que dá isso aqui? Zero. Ok. Então, olha só, aparentemente são limites complicados, difíceis, mas não são. Porque se você tiver esse conhecimento, né, essa maldade que é o lidar com as funções, você sai desses limites com muita tranquilidade. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal para receber as atualizações e nos encontramos no próximo vídeo.